Marina, obrigado por ter aceitado esse convite para fazer parte da programação do Ensaios Perversos, dentro do projeto Conversa Sem Fim. Para mim é uma honra poder falar com você sobre esse tema. E queria começar te perguntando um pouco, o convite partiu da leitura do texto que você escreveu junto a N-1, que falava quando poderemos voltar aos teatros sem medo. Então, queria contextualizar um pouco que esse texto surgiu durante a pandemia e trazer para essa discussão como é que os meios virtuais proliferaram de forma imensa nesse momento e como a gente pode lidar com isso como artista na nossa produção atual. Bom, Ricardo, agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui. Realmente, acho que super oportuno a gente discutir e conversar sobre isso agora. Eu acho que a gente está vivendo essa transição, né? Hoje eu li uma notícia que ontem morreu só uma pessoa de Covid-19 na cidade de São Paulo. E, de alguma maneira, a gente fala, ufa, né? Só uma pessoa, mas ainda assim é uma pessoa, né? Então, a proximidade da morte, ela tem impactado profundamente na maneira como a gente se relaciona e como a gente transita na cidade. Então, estamos vacinados, vacinadas, vacinades, estamos com mais segurança para sair, né? Já retomamos uma série de atividades do cotidiano, as atividades essenciais não pararam, mas a arte está ainda nessa retomada, né? Então, acho que é um momento oportuno para a gente repensar coisas, né? Entender o que vem, o que vem, o que vai, o que fica, mas acho que também com muita cautela, muito cuidado. Então, assim, como você falou desse texto, eu escrevi esse texto em 2020, né? A gente estava no auge da pandemia, a gente estava sem vacina, a gente estava sem perspectiva de voltar a entender o teatro como ele foi concebido e pensado, né, na Itália, o palco italiano, né? Aquele teatro onde a gente senta e a plateia apaga a luz e a gente vê algo acontecer. E então eu muito em virtude dessa inquietude, né, do desaparecimento dessa forma de arte, eu acho que muitos artistas, filósofos, pensadores estavam se perguntando, né, o que a gente vai fazer como como caminho mesmo, né, como modo de produção. Então, acho que tem esse contexto, né, do momento que esse texto foi escrito, e agora a gente está num outro contexto. Então, a pergunta que eu fiz naquela época é quando que a gente vai poder voltar ao teatro sem sentir medo? E eu acho que a gente já está se sentindo um pouco mais seguro, né? Eu vejo imagens de países onde a vacinação já avançou e as pessoas já estão retomando as programações artísticas. Aqui mesmo no Brasil a gente está vendo, né? Os Sescs em São Paulo abrindo, né, alguns festivais, no Rio de Janeiro, estreia de alguns trabalhos de dança, então a gente está vendo um movimento presencial acontecendo, mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer essa reflexão, então acho que parabenizo, assim, por essa iniciativa de trazer isso à tona, e acho que vai ser um exercício a gente pensar junto. Eu não tenho as respostas, né, que são inquietações e exercícios de práticas de pensamento de realidades possíveis, né? Então, eu tenho pensado muito como o artista se posiciona diante da crise. E se a gente pensa nessa crise que aconteceu diante da pandemia, ela foi apenas agravada, ela já estava acontecendo, ela já estava em curso e ela continua em curso, né? Então a gente tem aí, obviamente, a questão da segurança dos espaços compartilhados,
mas o lugar do artista na nossa sociedade já estava em crise, né? Então, acho que, enfim, pensar que isso é mais uma coisa para a gente cuidar, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar sobre quando aparece essa ocupação virtual, porque essa ocupação virtual depende também, por exemplo, a gente tem uma certa carência de formação em infraestrutura, pensando em Estado, pensando artista, tal. Por exemplo, ele também é um segmento que é excludente de uma certa maneira, quando as pessoas falam assim, o virtual ele é inclusivo. Ele é inclusivo por uma parte, mas ele é excludente por outra. Numa produção artística, você tem a possibilidade de fazer uma autonomia total, assim, mas também, se você for pensar de uma forma bastante profissional, você precisa de uma certa equipe para fazer, que é vídeo, fotógrafo, editor de vídeo, editor de som, colorista. Você precisa de um monte de coisas. Então, como você... É claro que eu tenho a defesa de que, nesse momento, a gente não deve voltar atrás e falar, não, nós das artes do palco presencial não queremos o virtual, achamos uma porcaria o virtual é decadência. Não, eu acho que a gente pode ter artistas do presencial e artistas do virtual. No entanto, esse virtual, ele pede também uma certa demanda de formação e de apoio a essa formação nesse momento. E eu sei que você trabalha também com educação, como é que você viu essa passagem aí de artístico, com formação, com produção na correria, tentando não se sufocar? Como é que você viveu isso? Sim, você falou de duas opções, né? O virtual ou o presencial, mas acho que tem uma terceira opção, que é o híbrido, né? O famoso híbrido, que a gente tem ouvido também agora, que é um caminho, né? E é um caminho talvez bem difícil, porque em termos de educação, você ter uma plataforma com gente online, gente presencial, e tendo uma pessoa, um artista, um grupo de artistas coordenando tudo isso, eu vejo como um trabalho muito árduo, assim, muito meticuloso, de pensar cada ação e toda essa rede de tecnologias não humanas que envolve essa plataforma aqui, né? Então, bom, isso é uma coisa. Acho que o híbrido é um caminho também que pode acontecer e que vem para ficar assim também muito forte e assim pensando em tendência, né? Eu acho que vão ter coisas que vão acontecer só virtualmente, vão ter coisas que vão acontecer só presencialmente, mas vão ter artistas experimentando esse trânsito entre mundos, né? Porque até o próprio Cena 11 fez uma live com gente presencial e online, enfim, a gente estava ouvindo e eles falando disso, né? De como a possibilidade de acontecer a live, né? Também, então, ao vivo. Então, para quem está lá e para quem está online. Mas uma coisa é isso, a outra coisa que você me perguntou sobre a educação. Bom, acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala em contexto virtual, desse acesso que é a internet, se a gente vai falar em contexto brasileiro, a grande maioria da população não tem o acesso livre à internet, como a gente imagina, né? Acho que a gente tem uma grande parcela da população sem internet, sem dados livres para ver, por exemplo, um espetáculo que demanda uma quantidade de imagem, que você amplia a tela, que você coloca som, isso tudo é dado, né? Então, o sistema que a gente está colocado ele é um sistema excludente, né? O capitalismo neoliberal, necropolítico, ele deixa a maioria das pessoas de fora desse acesso. Aí a gente ouve falar, não, mas todo mundo tem um celular hoje em dia. Todo mundo tem um celular, mas qual é o programa de dados que essa pessoa tem? Qual é a condição que ela tem de se comunicar com esse celular? Da minha experiência, a maioria das pessoas não consegue abrir a câmera, por exemplo, numa situação de aula virtual, porque elas não têm dado de internet para abrir a câmera, né? Então a gente fala, as pessoas não abrem a câmera porque elas estão ausentes, talvez muitas estejam trabalhando ao mesmo tempo que estão fazendo aula, né?
mas elas estão ausentes também por falta de dados. Então, essa é uma realidade que a gente discute pouco. Para a gente falar em inclusão digital, a gente teria que falar em internet gratuita e uma internet livre, onde as pessoas pudessem realmente transitar nesse universo. Então, a internet, ela virou um lugar muito excludente, né? O próprio algoritmo, ele tem, né, um movimento racista, por exemplo, um movimento de exclusão, ele coloca produtos e imagens que você é convidado a consumir, você é convidado a pensar sobre que você não necessariamente quer, né? Então ele vai também pautando algumas coisas que a gente não necessariamente desejou ou escolheu. Então, acho que assim, a gente pensar a internet livre, a gente precisaria pensar, primeiro, no acesso de dados a todos, uma internet pública e gratuita, pelo menos, para a gente ter uma ideia, assim, nem no Brasil, nem nas escolas tem isso, né? Uhum. A universidade tem internet, mas a maioria dos alunos das universidades, por exemplo, estão fora da universidade, porque as universidades estavam fechadas. Uhum. Então, o programa de internet para essas pessoas era o que elas tinham do celular, entendeu? Então, pensa como que é lidar com isso com aula o dia inteiro. As pessoas fechavam a câmera ou elas não iam na aula. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é a própria ideia de que a internet é um lugar onde a gente tem uma liberdade de escolha, a ideia de liberdade colocada na internet, né? Essa ideia, ela não existe. Ela existe, mas ela não existe, né? Porque sem educação e sem a autonomia necessária para saber lidar com esse algoritmo, você vai acabar refém dos produtos e das grandes marcas e das grandes corporações, né? E do que elas querem te vender. Aí eu queria Então, pegar um gancho nisso que você está falando, e é pensar, por exemplo, pensando a gente como artista, como se falou ali atrás, a volta aos teatros, e a gente precisa, então, repensar qual foi esse processo, pensar como é essa volta, pensar o que está sendo feito. Quais são os limites de categoria que a gente entende as coisas nesse sentido de, nossa, eu virei um videoartista, agora eu faço videodança, agora eu não sei o quê, mas a gente, no fundo, está submetido, eu cito sempre essa imagem de que em que momento realmente nós começamos a fazer espetáculos em espaços abertos, porque a gente queria fazer espetáculos em espaços abertos, estamos preparados e essa é a nossa pesquisa, e em que momento as programações e curadoria nos jogaram nos quintais, porque não querem ligar a lâmpada, não querem ligar a caixa de som, então é mais fácil de jogar no quintal. E aí o artista ele começa a achar que está fazendo espetáculo ao ar livre, porque ele quer comunicar com o público e tal, mas em que momento isso é escolha e em que momento nós somos jogados? Então, como nesse discurso todo que a gente está falando aqui, em que momento a gente realmente tem autonomia, liberdade e escolha de fazer material para o virtual, ou em que momentos o virtual está nos engolindo e nos retirando de uma arte presencial que poderia estar sendo feita? Como é que a gente lida com essa escolha? olha, isso é ótimo, essa questão é super complexa, né? Ela não tem uma resposta só, é o que vem primeiro, né? Uma demanda do mercado ou um produto, ou a necessidade desse produto, ou o desejo da criação desse produto, ou a necessidade de criar um produto, né? Assim, eu estou reforçando isso do produto, porque acho que você está falando muito no mercado da arte, né? Uhum. E aí a gente tem que também diferenciar o que é um mercado da arte e o que é uma prática artística, né? O que é uma produção artística, o que é realmente uma pesquisa em arte. E o que está acontecendo? A gente, nessa vida do projeto, nessa vida pautada por editais, a gente acaba se pautando. Tem até um texto muito lindo da Bojana Kunst, que é uma dramaturga alemã, que recentemente eu traduzi para o português, espero que ele seja publicado logo mais, que fala sobre esse horizonte projeto, né? Como essa temporalidade da criação imposta por projetos mesmo, que eu tenho que cumprir, e por uma demanda de realizar, vender, circular, e aí não dá nem tempo de encerrar, que você já tem que escrever o outro para realizar, para conseguir sobreviver. Essa temporalidade, ela afeta profundamente esse entendimento do que eu, como artista, quero fazer, né? Uhum. Eu não sei se isso
se existe essa pureza, né, nesse ser artista. Acho que essa é uma coisa também que eu trabalhei nesse texto que você falou da N-1, que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que é essa ideia de essência, né? Será que existe uma essência, né? Existe algo que realmente porque Nos isso foi move. será que existe uma isso são questões filosóficas colocadas há séculos pelos filósofos, né? Uhum. E trabalhadas por diferentes linhas assim epistemológicas dentro da ciência, mas da onde eu falo, eu não sei se eu acredito que existe uma essência, né? Agora, isso é diferente de pensar num serviço essencial, né? Que eu acho que essa é o jogo que a gente faz, né? Do que o que eu não posso viver sem, que me é essencial, mas diferenciar isso de uma essência que faz a vida, então, fazer sentido a partir daquilo. Não sei se Uhum. fica... E esse jogo ele é fundamental para o artista, né? Uhum. Porque todas essas redes, todo esse emaranhado de vida que me sustenta, que me faz ser quem eu sou, ele não Uhum. é algo que está só em mim e que sai de mim e que é... Então, eu unicamente faço, né? Essa ideia do artista como um herói também, o artista como um ser especial, soberano, uma certa hierarquia também de que o artista quer, então o artista vai fazer. Eu acho que tem, nessa sua pergunta, muitas coisas que estão em jogo e que a gente consegue ver que, diante da crise, algumas escolhas têm que ser feitas. E essas escolhas aí, elas vão para essa pergunta: o que é realmente essencial, né? O que é essencial para a minha prática artística, para a minha pesquisa, o que eu não abro mão, né? E no momento de escassez, no momento onde a gente está vivendo uma crise profunda, que é econômica, política, é uma crise de cuidado, é uma crise ecológica, é uma crise sanitária. Em todas essas camadas, a gente pensa, e a arte, né? Qual é a prática essencial que a arte nos oferece? E agora, falando com você, inclusive, eu fiquei pensando numa coisa que por mais que estamos em mais de um computador nesse momento, nós nunca estamos no mesmo tempo e espaço. Quando a gente está numa sala ou num espaço de apresentação, mesmo que seja um espaço aberto, você está realmente num tempo e espaço próximo. Claro que as pessoas não Uhum. estão no mesmo tempo e espaço, eu acredito nisso, mas está num tempo e espaço próximo, pelo menos, assim. E aí, quando a gente vai para uma virtualidade, a gente já parte de um princípio que, por mais que eu diga assim, todos nós estamos assistindo a Nina falar, então estamos no mesmo espaço. Não estamos, porque eu estou num espaço, fulano está no outro espaço, então o espaço se dispersa já. Então, se é Sim. possível criar esse sentido de comunidade quando a gente está falando de virtual. Então, você falou, né? A presença tem a ver com estar no mesmo espaço e no mesmo tempo, né? Eu acho que essa é uma definição legal para pensar presença, né? Quando a gente está no mesmo espaço e no mesmo tempo que a gente se propõe a estar. Mas esse é um tipo de presença, né? Porque a presença, ela é, além do espaço, ela é também o tempo. Então, no virtual, a gente tem o tempo compartilhado, e isso já é uma grande coisa. Embora pareça pouco, quando a gente compartilha o tempo, né? Eu acho que ele já tem aí uma potência. E a gente também pode pensar em outras presenças, né? Que são invisíveis, que acontecem a partir de outros tempos, e aí expandindo o tempo também, né? Como essa ideia de que aliás, a física vem mostrando que também é totalmente diferente de como a gente pensava. Então, a ideia de, por exemplo, trabalhar com outras presenças invisíveis, com telepatia, com os mortos, com os animais, com as plantas, né? Então, que provavelmente vivem também em outro espaço, mas além do tempo da vida deles, totalmente com outra referência que não a nossa, né? Então, eu acho que se tem uma coisa positiva no que a pandemia pode ter nos trazido, diante de tanto horror, porque não acho que tem espaço nenhum para otimismo dentro dessa catástrofe, mas
foi uma coisa que eu acho que a gente pode ter olhado com mais cuidado é justamente isso, né? O que é a presença, né? Qual é a potência de uma presença? Qual é a potência de um corpo junto com o outro? A potência da gente estar trocando partículas de ar, trocando suor, né? Sentindo cheiro, né? A potência desse sistema que é o sistema da pele mesmo, que é o sistema áptico, né? Que o Fred Moten e o Stefano Harney chamam de apticalidade, que é essa inteligência que você tem de sentir o outro sentindo você. É uma espécie de conexão da pele, uma inteligência da pele, que a gente, nas artes vivas, a gente trabalha muito com isso, né? Com essa consciência de que a pele se move, e que é isso que produz muitos dos estados que a gente propõe como artista também, né? E então eu acho que se existe algo que a gente aprendeu, né, é que a gente precisa muito valorizar esse encontro, né, e cuidar desse encontro. Agora, dizer que nada acontece numa live, ou que isso não é passado pela tela, ou que eu não posso sentir o outro pela tela, aí eu acho que a gente também olhar e investigar, e para mim, pelo menos foi isso, né? O que tem aí que pode ser feito. Uhum. O que isso possibilita dentro dessa ampla forma de movimentação, de construção de imagem, de construção de desenho discursivo de um corpo, né? De uma voz, de uma ação cênica, como ela pode se dar nessa sala, né? Porque isso também é uma sala. Uhum. Então, é como se a gente tivesse também ganhado uma amplitude que a gente não tinha antes, né? Aí, de novo, a gente quem, né? De novo, pensar nos sistemas de exclusão que estão colocados também diante desse mercado. Porque a gente quem, né? A gente, artistas que ganharam o edital, a gente, artistas jovens que estão ligados, que estão habituados com o millennium, sei lá como fala isso, né? Os artistas que têm esse aparato no cotidiano, porque a gente pode pensar também nos artistas mais velhos que não estavam, né, afim de entrar, né, nesse mundo. E como isso foi excludente, e como isso foi também mobilizador de uma série de afetos dentro dessas pesquisas que eram históricas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar e situar as nossas falas a partir de lugares, porque é isso, assim, eu aqui como uma mulher branca, privilegiada, que trabalho, que tem um salário, né? Eu pude pensar em tudo isso, né? Então, assim, o processo de exclusão, ele aconteceu, né? Então, eu só estou pontuando aqui que é só para a gente pensar o que a gente pode olhar de bom, mas que foi uma tragédia, né? Uhum. E que a gente perde muito em muitos aspectos, mas que eu acho que a gente avança, que algumas pessoas, como você falou, né, colocam aí uma qualidade de trabalho audiovisual, ou pelo menos um enfrentamento da questão audiovisual que não existia antes, que algumas pessoas tiveram que enfrentar, né? Então, assim, Eu queria, você faz essa ponte aí, eu queria entender mais ou menos como você chegou na crise do meio ambiente. nossa, esse é um salto grande. Deixa eu só falar uma outra coisa sobre Tá. espaço. Como essa necessidade de ter que chegar nas pessoas pelo virtual, ou dos artistas terem que produzir nesse contexto visual, mas você deu o exemplo, né, dos artistas terem que fazer na praça, no jardim, porque o teatro não estava disponível, ou porque não tinha orçamento e tudo mais, né? Uhum. E o quanto isso é uma escolha e quanto isso não tem a ver também com a possibilidade de escolher. E aí, de novo, a ideia de a gente achar que a gente é livre, né, dentro de um sistema que é um sistema super excludente. Então, acho que a questão que se coloca também muita gente fazia fora do palco com a ideia do palco ali, né? Então, construía Uhum. uma semi-arena, um semicírculo, e fazia na praça o que ela faria no teatro. Só que aí ela faz
na praça, e você Sem entendeu? desconstruir o espaço, né? E É só aquela é e a uma pesquisa, transferência de espaço isso, só. uma transferência de espaço. E a pesquisa sobre uma arte relacional que se coloca disponível para uma interação com o território, com as pessoas que estão ali, com os objetos que estão ali, com a arquitetura, era também era uma coisa rara de você encontrar, né? Então, e retomando a sua questão, né, do meio ambiente, então eu passei a trabalhar num espaço, como eu já disse, interdisciplinar, né? Quando eu fui para Unifesp, na Baixada Santista, na zona portuária, com um cenário aí pós-apocalíptico de um futuro que nunca existiu no colonialismo brasileiro, né? Então, a zona portuária de Santos é uma representação desse Brasil colonial e de todo o seu poder de destruição. E eu comecei a dançar com essa paisagem, né? De humanos, não humanos, de uma natureza preservada, né? Resquícios da Mata Atlântica, resquícios do mangue, resquícios de um Brasil também muito potente, né? E versus um cenário assim do progresso, da modernidade, também com objetos, com máquinas, com os navios. Então, essa paisagem ela foi me trazendo questões, né? E junto com os estudos que eu estava fazendo sobre o antropoceno, sobre o plantationoceno, estudos também das ecofeministas, como Donna Haraway, Isabel Stengers e Anna Tsing, eu fui foi ficando impossível não tratar dessa questão como artista e como artista que trabalha nessa área interdisciplinar, porque estava ali com equipamentos precários de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, em territórios vulnerabilizados por um sistema de exclusão, e como artista eu fui me colocando aí essas questões, né? Como a gente faz para, primeiro, pensar sobre esse problema, habitar esse problema, e segundo, como a gente faz para criar refúgio dentro desse problema, poder vivê-lo em potência e poder também, de alguma maneira, difundir o que está acontecendo para pessoas que ainda não estão conscientes do que está em curso nessa destruição climática. E aí, como eu estava sempre fazendo esses trabalhos fora, né, quando a pandemia chegou e eu tive que ficar confinada, eu comecei a olhar para o meu entorno, né? Então, na minha casa, comecei a ver que presenças poderiam ativar esse pensamento diante da crise climática. E aí eu comecei a trabalhar com a ideia da floresta, com o distanciamento desse corpo urbano, dessa vida plural, dessa vida diversa, com a ideia de uma monocultura que se instala gradativamente no Brasil. E fui imaginando e sonhando com florestas, e aí eu fiz meus últimos trabalhos relacionados às plantas, peças com plantas, que eu chamo, é uma série que eu fiz também com mulheres confinadas que estavam também, né, nesse momento de pensar cura, cuidado. Então eu comecei a trabalhar com essas questões, mas no fundo a ideia é pensar política, né, pensar a arte como essa política do encantamento, como essa política de transformação de uma vida desencantada. Tudo isso envolve também uma questão que você trouxe lá atrás, que era sobre a questão de a gente ainda vive uma arte imperial. Eu sinto assim que a gente ainda vive assim total hierárquico, porque a gente vai ter, se falar de editais, a gente tem as seleções de editais. Se você falar de programação, nós temos os programadores que vão eleger as coisas que vão ser feitas ou não. Mas para tudo isso, a gente ainda precisaria de uma instância que parece muito pouco ainda pensada e pouco apoiada, que é uma coisa que você também falou agora há pouco, que é a pesquisa. Como que a gente... Porque não existe de certa maneira, a gente não existe uma certa genialidade instintiva absoluta no artista, assim. Ele precisa, quando você fala assim, então a partir de agora você não vai fazer mais o teatro, você vai fazer na praça pública. O cara não sai do teatro e no primeiro trabalho da praça pública ele já sabe todos esses conceitos. Ele precisa ir para a praça pública, experimentar um pouco, errar um pouco. O artista ele tem pouco direito ao erro aqui, eu sinto, assim, que é de você ir lá, dar umas erradas,
para ir entendendo o que deu certo, o que deu errado, não era muito bem por aqui, e também ter pessoas no entorno nos ajudando a pensar essas coisas, porque nem sempre é da arte da prática. Também não precisa ser o bailarino que pensa isso. Às vezes também não é um diretor, mas às vezes você tem uma parceria com um filósofo ou um arquiteto que está pensando em espaço e essa pessoa te traz. Essas parcerias de interlinguagem, de intersecção, são pouco apoiadas e pouco desenvolvidas. Sim, então, mas acho que também porque os artistas, e eu me coloco nessa categoria, né, estão pouco habituados a transitar entre os mundos, né? Eu acho que a gente precisa pensar uma arte, se queremos mesmo que a arte seja vista como um serviço essencial, uma arte que transite, né, em outros espaços que não os espaços sagrados da arte, como o teatro, a galeria e o museu, né? E aí, quando eu falo isso, tem a ver com essa pesquisa que você está falando, tem a ver com essas alianças interdisciplinares. Eu não estou falando que todo artista tem que fazer isso, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a trazer outros profissionais, a olhar outros campos, né? E a pensar, justamente diante da crise, como que você sobrevive, né? E como que seu trabalho sobrevive. Porque também a gente pensar que no mundo com tantas urgências como esse que a gente está vivendo, só a arte vai resistir soberana como se nada tivesse acontecendo, eu acho um pouco, como você usou hierárquico, monárquico, não, imperial. imperial, acho que a gente pode usar essa ideia de velho mundo, né? Um velho mundo que não existe mais, que não dá mais para você viver nesse velho mundo, gente. A gente precisa pensar o novo. E esse novo não tem nada a ver com empreendedorismo, com mais um novo produto, com mais algo novo para se consumir. Não, esse novo ele tem a ver com realmente o luto desse velho mundo e o luto dessa ideia de arte institucionalizada a partir desse mercado que é tão predatório quanto o mercado que o próprio artista critica. Porque a gente vê, que a gente olha a crítica os artistas mais contemporâneos, que estão mais engajados numa ideia progressista, que estão criticando todo esse genocídio que está em curso, as políticas que estão colocadas aí por esse governo, mas a gente também está submetido a elas, de uma certa maneira, produzindo dentro dessa lógica, né? E aí, quando a gente vai ver, é todo um sistema que se retroalimenta por uma ideia do velho. Então, quando a gente fala, vamos pensar um novo mundo, talvez um mundo que, como dizia o Jair Erzbel, né, que o nosso futuro é ancestral. E aí você olha, por exemplo, para as práticas indígenas, para os povos da floresta, ou mesmo para situações onde a ideia de comum, né, está colocada, onde uma ideia de um fazer comunal está colocado, a arte sempre teve presente, a experiência estética, as práticas artísticas, muitas das quais a gente considerava até pouco tempo artesanato, né? A gente vê quanto tempo demorou para uma Bienal, por exemplo, trazer artistas indígenas como protagonistas, né? Então, a noção também de que uma arte é considerada arte a partir de certos parâmetros, e aí, de novo, de um velho mundo, né? Ou essa ideia de pesquisa, então, Ricardo, eu estou falando tudo isso porque eu acho que essa ideia de pesquisa ela é fundamental. Mas que pesquisa é essa, entendeu? Eu tenho uma pergunta para você. Fala. Como a gente faz essa ponte entre o que você... Acho que tem uma coisa aí que você trouxe do funeral do Velho Mundo, que é bem interessante. Mas como a gente, como artista, lida com um mapa agora, assim, que é um mapa assim, capitalismo, produção, artista enquanto ser especial. Eu acho esse tema aqui uma coisa interessante também, o artista enquanto ser especial. Mas é um ser especial, mas que precisa pagar a conta. Então, o artista como ser especial, eu não trabalho em escritório, porque eu sou um ser especial, então eu não trabalho em escritório. E quem trabalha em escritório são os comuns, os ordinários, né? Mas a gente é extraordinário. Mas a gente é o extraordinário, mas gostaria de ganhar o salário de quem é ordinário e está no escritório, ganhando seus 20 mil reais. Como a gente lida com toda essa confusão?
Então, eu acho muito equivocada a ideia de que o artista é um ser extraordinário. Eu acho Uhum, que esse é um dos grandes problemas do mercado da arte, né? Inclusive desse velho mundo, né? Dessa ideia de uhum, glamour, dessa ideia de que eu sou especial e o que eu faço é muito especial, né? E eu acho que a gente realmente essa é uma ideia também vendida por um sistema, né? uhum, Capitalista e que na verdade transforma as pessoas também em produtos, né? Porque os artistas acabam virando isso, né? E, enfim, eu acho que o artista ele é um trabalhador também, como outros. Ele precisa se organizar como classe, né? Diante desse sistema. A pergunta é essa: como se situar diante do sistema, né? A gente precisa se organizar como classe. Nosso sindicato ele não existe, né? As nossas lutas elas são é, lutas que acontecem, assim, a gente olha para a dança, por exemplo, teve uma luta muito importante que foi a luta do fomento à dança, né? A uhum, própria criação das cooperativas, isso são lutas importantes que geram conquistas, mas a manutenção dessa luta é uma coisa que interessa a poucas pessoas, né? Porque todo mundo está com muita coisa para fazer, todo mundo tem o seu para ganhar naquele dia. Então, a luta política que tem a ideia de um comum, porque quando a gente vai reivindicar algo que é comum, ele não é de ninguém, ele é de todos nós. Mas ele pauta o que vai ser de cada um também. Então, assim, o comum, ele é sobre também as nossas diferenças. Não é uma ideia idílica de que então o comum é todo mundo feliz, vivendo junto. Não, é uma série de negociações e de práticas políticas que dão muito trabalho. uhum, Só que elas não são nem um pouco glamourosas, elas não são interessantes e elas não dão esses frutos em forma de produtos direto, ligadas a um nome só, né? Elas são lutas muitas vezes anônimas, né? E muitas uhum, vezes que se diluem dentro de tantas outras. Então, assim, acho que primeiro a gente tem que ver que tem muita gente que faz isso e a gente olha pessoas que estão sustentando lutas por classes. E eu acho que dentro da classe artística tem, eu não estou falando que não tem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas existe uma ideia que eu acho que é uma ideia geral, eu não gosto de generalizações, mas tem esse ditado, né, que fala farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa uhum, é a ideia do capitalismo. Então, todo mundo, num tempo de escassez, querendo tirar o seu, entendeu? uhum. E sobrando pouca energia para essa luta do comum. Aí, por exemplo, eu sei que você tem uma consciência política bem grande, Marina sendo eleita, assim, e tentando trazendo pautas para uma possível secretaria fictícia. O que vem à sua mente de falar assim, nossa, gente, se a gente pudesse potencializar esses campos, eu acho que floresceriam coisas. O que tem na sua cabeça, assim? Nossa, eu acho que a prática política, quando a gente fala de prática política, a gente sempre pensa nessa política que está separada da nossa vida. E isso acho que é uma política que está lá, que é feita por outras pessoas, né, que trabalham com política, né. Mas a gente foi retomar a ideia de política, de polis, tem a ver justamente com a forma como a gente se organiza dentro da cidade ou dentro de uma comunidade, né? E tem muito a ver com a ideia do comum, do bem comum. E é isso tudo que a gente tem perdido, né? Com esse capitalismo, com essa necropolítica, que é a gente precisa sobreviver, então a gente acaba não tendo tempo para essa prática política. Eu não sei se essa pergunta que você me faz, eu acho que dentro de um tempo de escassez, onde não temos dinheiro suficiente para todos, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil que os coordenadores de programação, que os curadores têm se feito, né? E eu vejo ações muito bonitas também em torno disso, né? Como a gente divide essa farinha pouca, né? Como a gente faz o pirão render, como que a gente coloca água para que mais gente consiga ter algum recurso. E acho que a primeira coisa, a primeira questão é se organizar para que tenha mais recursos para a área artística e cultural, né? Acho que essa é a primeira questão. Se não tiver recurso, a gente não tem como trabalhar a ideia do que é comum.
E o segundo movimento é entender como a gente se organiza como comunidade para gerir esse comum. Então, acho que a primeira coisa que eu faria era uma assembleia comunitária, para entender. A primeira coisa, eu conseguiria mais verba. A segunda eu faria uma assembleia comunitária para a gente decidir, então, como que esse bem comum seria gerido por uma classe. Isso tudo é muito utópico, né? Porque quando a gente vai ver, as pessoas brigam muito, né? As pessoas... É isso. A gente está vendo as pessoas comendo osso, né? De carne. Uhum. Isso, a distribuição de bens comuns, ela já não está sendo feita há muito tempo no Brasil, né? A gente tem outros países que a realidade é diferente, que o entendimento de que a arte e a prática cultural é uma questão de política pública, então ela deve ser financiada e ela deve ser sustentada pelo poder público. A ideia é totalmente oposta ao governo que a gente tem agora, que acha que o artista é um vagabundo que não trabalha, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem muito para andar ainda, né? Porque a gente viveu pouco tempo com recurso. Mesmo sendo um recurso pouco, a gente teve muito pouco tempo de recurso. Não deu para a gente se organizar, eu acho ainda, né? Uhum. Então, eu penso que é uma ideia primeiro, de uma consciência um pouco maior sobre as possibilidades de ações artísticas interdisciplinares, pensando em equipamentos de saúde, de educação, de lazer e de assistência social, também como lugares onde o artista pode trabalhar, e não só no equipamento de cultura, ou no teatro, ou na galeria, né? Então, pensar, isso tudo eu falo porque eu trabalho numa universidade, eu trabalho no instituto que chama Saúde e Sociedade. Então, eu, como artista, me vi num lugar onde tinha muitos não artistas para trocar, né? E eu tive e tenho que o tempo inteiro justificar e potencializar o lugar da arte, no lugar onde a arte não está óbvia. Entendeu? Então, essa, na verdade, foi toda a minha trajetória dentro da universidade pública, que é falar, gente, olha, esse instituto precisa de arte, né? As pessoas precisam de arte, a formação em saúde precisa do artista. O que o artista pode contribuir dentro de um CRAS, né? Que é o Centro de Atenção de Assistência Social. O que um artista pode contribuir dentro de um CAPS, que é um Centro de Assistência Psicossocial, né? Então, a gente também se colocar em lugares, às vezes, não tão confortáveis. Não tem camarim no CAPS, entendeu? Não tem linóleo no chão. Não necessariamente você vai lá fazer seu espetáculo, entende? Talvez você vai lá fazer outra coisa. O que faz também essa sobrevivência, quando você fala, existe muita briga dentro da classe, que é um lugar que eu venho trazendo essas discussões, inclusive o Ensaios Perversos é um evento que a gente pensou com esse tema, que a gente queria que as pessoas se cruzassem, que elas se afetassem, que elas começassem a criar afetos, e esse afeto potencializasse a nossa força de união para as coisas, porque a partir do momento, talvez eu não tenha nada a ver com o trabalho da Nina enquanto trabalho cênico, mas eu não posso desrespeitar o trabalho da Nina enquanto trabalho cênico, ou talvez a Nina não tenha nada a ver com o meu trabalho cênico, mas a gente não é por isso que a gente não possa ambos ter farinha. Sabe essas coisas assim, que eu acho que isso vai trazendo muito desentendimento, muita desfragmentação. E começar a entender esse lugar de quais são as necessidades de cada um também. Essa discussão, ela é ampla, não só nessa necessidade de, eu preciso de tantos mil de dinheiro, você precisa de tantos mil de dinheiro. Mas quais são as necessidades? Talvez as suas necessidades sejam outras. E isso também, nessas assembleias, elas precisariam, a gente se conhecendo, a gente se olhando no olho, apareceriam e a gente poderia criar uma forma de respeito, uma forma de fraternidade, e eu acho que isso também fortaleceria muito a classe. Eu sempre implico nisso, assim, que a gente ver o trabalho dos outros, conhecer a demanda dos outros, saber os discursos de cada um, respeitar discursos que não são sincrônicos também, às vezes,
né? Entender que isso tudo, né, se faz no dissenso. Mas isso acontece, eu acho, Ricardo. Eu acompanho o movimento, tem a Dança Se Claro, Move, vem né? acontecendo bastante. Tem outras. Então a gente está falando do contexto de São Paulo, né? Eu acho que a gente nunca vai colocar a política pública, ela está sempre localizada, é uma política local, né? A gente tem também as políticas federais totalmente enfraquecidas e inexistentes, que nesse momento estão aí relegadas a nem sei o que a gente pode falar, mas essa organização local, né, tem a ver com essas singularidades. E o comum, ele não tem nenhuma pretensão de que todo mundo seja igual, né? Isso também é uma coisa para a gente pensar no que é essa ideia de comum. A ideia do comum, ela está justamente pautada na diferença. É uma política da diferença, que também é uma coisa muito difícil para a gente entender, que as diferenças estão aí, elas precisam ser respeitadas, isso que você falou. A gente precisa se ouvir, a gente não necessariamente precisa concordar, né? Mas eu acho que tem uma questão que se coloca fundamental, que é: que arte é essa que a gente está falando? Porque uma pessoa, um sertanejo, né? Ele tem 10 milhões de views numa live, né? Então, ele é patrocinado por uma empresa de cerveja, ele não precisa desse lugar que a gente está falando e nem dessa construção política, ele está totalmente aderido a esse sistema que a gente está justamente criticando, né? E muitas das músicas ou das produções estão vendendo também produtos para esse sistema, né? Então, o que a gente está falando é uma arte que se propõe, e eu acho que isso é muito importante, a transformação desse mundo, por algum caminho que Não sei se seja. é transformação, mas o questionamento, e a partir do questionamento, essa transformação também, né? Porque quando você traz isso da live, que eu acho interessante, pensando em público, eu gosto também de pensar, fazer dança não para a classe da dança, fazer a arte que seja, tem que ter público. Acho que a gente, artista, fazer para arte, só para os artistas, eu acho que é um lugar também para ser discutido, assim, tipo, mas minha arte não é entendida porque você não estudou, mas também se depender muito disso, começa a ficar, volta no exclusivo, volta num monte de coisa. Mas existe um lugar aí, quando você fala dessa live do sertanejo, que o público, ele não enxerga um fantasmagórico que está atrás, que é assim, nossa, mas a live do Sandy Júnior teve 1 milhão de views. Parece que é a Sandy Júnior, mas não é isso, gente. Eles tiveram uma assessoria de imprensa de 1 mês sobre essa live, eles tiveram uma produção gigantesca, eles tiveram um investimento financeiro. Parece que eles fizeram uma live na sala deles e deu 1 milhão de views, não sei o quê. Não é bem Não, assim. eu tô falando, eles Então, estão dentro enquanto a desse gente... sistema, né? Mas o quanto a gente, artista, também não pode, não consegue mais negar. Assim como a gente não consegue negar a virtualidade mais, negar a virtualidade hoje, falar assim, não, eu me recuso a usar celular, porque celular é uma coisa... Não dá mais, porque isso vai ficar anacrônico no tempo, assim, não tem como. Assim, existe um lugar aí bem... Uma ou outra pessoa vai conseguir sobreviver sem isso, mas sobreviver mesmo, assim, é uma questão, ainda mais agora quando a gente tem essa quantidade de aplicativos que influenciam a nossa mobilidade, que influenciam o nosso consumo, é outra coisa também, né? A gente acha que está escolhendo coisas que não está escolhendo nada, esse consumo está sendo o tempo todo, e isso também na arte. Esse consumo está sendo. E nós, como artistas, como é que a gente, além de organizar uma classe, entende que essa organização de classe também precisa de uma organização. Se a gente está dentro de um sistema, também não dá para se retirar desse sistema. Se eu estou num sistema capitalista, e não estou também dizendo que a gente abandone pesquisa, abandone o tempo necessário para que as essências e os trabalhos se frutifiquem e tal, não estou dizendo isso. Mas como não cair na fantasia de que a gente pode estar descolado desse sistema completamente. Um espetáculo hoje em dia não tem público se você não tiver uma assessoria de imprensa. Como que o público vai saber? Como você, Marina, vai saber que eu estreiei um espetáculo se eu não tenho uma assessoria de imprensa? Mesmo que a gente use hoje em dia um Instagram para divulgar as coisas, existe uma pessoa, que seja eu mesmo, porque eu não tenho ninguém para pagar para fazer meu Instagram, mas existe uma pessoa mobilizada trabalhando por aquele Instagram, porque senão você não vai ter público. A gente não tem como descolar essas coisas muito mais, assim, essas estratégias. Podemos criar estratégias. Não quero usar o Instagram, mas criei uma outra estratégia. Mas sem estratégias, aí é um pouco parecido com o que a Sueli Ronick falou, né? Se eu não estou com a patinha da aranha,
sintonizada no que está em torno de mim, eu não consigo fazer escolhas. Eu preciso saber o que está em torno de mim para fazer essa escolha, e não simplesmente apagar. E para fazer a rede, né? Você tem que estar ancorado para fazer a rede. Tem uma autora que eu estudo muito, uma filósofa que é uma referência para mim, que chama Erin Manning. Ela é do Canadá e ela tem um livro que chama The Minor Gesture, que é o gesto menor, que fala desses gestos, desses pequenos movimentos que a gente faz em direção e sempre em relação a esse maior, né? Ou do que a Sueli Ronick e o Guattari chamariam de micropolítica, né? Então, eu acho que talvez o que você está falando é que a gente sempre tem que olhar, mesmo fazendo esse movimento menor, né, ao que está acontecendo no macro, né? A gente não está fora, a gente não está deslocado desse sistema. Mas eu entendo também que, quando eu usei a palavra transformação, que não necessariamente a arte ela vai transformar a partir de um movimento macro, de novo, né? A gente está falando de micro movimentos, ou de movimentos menores, de pequenos arranjos, de pequenas alianças que se formam para criar pequenas comunidades locais que se organizem de maneira a resistir e a inventar imaginários possíveis, né? Tem uma ideia de que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Tem um autor que fala isso. Porque a gente não consegue imaginar saídas para esse sistema econômico e político, né? Mas a gente consegue imaginar que a gente vai ser extinto, né? Que é o que está acontecendo. A gente está vivendo a semana da questão da discussão climática, e a gente não consegue diminuir emissões de gases, a gente não consegue pensar em outro tipo de energia, a gente não consegue abrir mão de certos privilégios colocados por um sistema onde o progresso, a ideia do progresso está colocada, ou a ideia de uma modernidade está colocada. E eu estou falando tudo isso porque eu acho que a arte, e essa arte aí que a gente está falando, que é uma arte que diz desse mundo que a gente está vivendo, né, e não aponta luzes para os lugares onde está escuro, né, ou faz escuro dentro dos lugares onde estão muita visibilidade. Essa arte, ela não está interessada em contribuir para que essa política de morte se perpetue, né? Ela está interessada, talvez, em transformar a maneira como a gente imagina outras formas de viver. E eu acho que o exercício da imaginação é um dos exercícios mais difíceis. E por isso que eu não acho que ninguém deve falar o que um artista tem que fazer, né? Eu acho que essa ideia da imaginação como potência, né, é uma das coisas mais difíceis e é uma da alta tecnologia humana. Então, se você perguntar o que faz um artista, né? E aí a gente pode pensar, o artista da dança dança, o artista do teatro declama o texto. E não é sobre isso, né? A gente tem que ampliar um pouco essa ideia que a gente imagina outras formas de existir, né? E essa potência, isso é uma coisa que não tem, né? Não tem, não vira produto, é incapturável, né? E disso, esse trabalho é um trabalho que a pesquisa traz. O trabalho da imaginação, o trabalho da investigação, o trabalho de falar, não é por aqui, é por ali, vamos experimentar por aqui, isso que você falou, né? Errar, experimentar, se colocar em risco diante de formas que já estão dadas, porque está tudo dado, a gente vive num mundo onde está tudo dado. Todas as imagens, se você quiser ouvir alguém falando, uma entrevista dos anos 60 de um filósofo, você está lá, você acha, né? Então, o que a gente pode propor como saída, né? Como rota de fuga, como outras formas mesmo de organização? E eu acho que isso é a imaginação que faz, é a especulação, é esse desejo de transformação mesmo, né? E essa transformação, ela tem a ver com exercício especulativo, um exercício de narração especulativa da vida que vem se perdendo, porque está tudo dado, as imagens estão todas, assim, incansavelmente pipocando na nossa frente, né?
Se acaba uma série, você tem a outra, né? Você vê o dia inteiro as pessoas conectadas no algoritmo mostrando imagens. Então, assim, o nosso bem mais precioso, ele está totalmente enfraquecido do ponto de vista da prática mesmo, né? Porque a gente pensar, né, o que é uma prática imaginativa? É isso que a arte tem, de mais essencial, de valor mesmo, né? Imaginar outras formas de viver, outros modos de existir. E aí, quando a gente repete, ou quando a gente já está também no mood, no status de sobrevivência diante dessa necessidade, né, de fazer o projeto, de escrever o projeto, será que a gente tem ainda preservada essa capacidade de imaginar? Aí eu pergunto como artista mesmo, né? Porque, não sei, eu sinto que talvez isso seja uma questão para a gente pensar, sabe? Para a gente batalhar, assim. Por isso que eu falo dos modos de produção, né? Os modos de produção é ter o espaço onde a gente sempre esteve, né? Como a forma como isso se apresenta, e como isso foi tirado no meio da pandemia da gente, como a gente também está ávido para voltar para o teatro, né? Eu vejo todo mundo que vai fazer o show se emociona, né? Eu mesma já fui fazer uma ação presencial, é realmente emocionante você ver as pessoas se movendo, você está ali, você vê a força do ritual. Mas eu fico achando que a gente tem uma janela aí para pensar o modo que a arte pode estar muito mais próxima à nossa vida. E aí não é uma coisa assim, todo mundo é artista, não é isso. É como o artista se aproxima do que está acontecendo na sociedade onde ele está inserido, entendeu? Como ele está fazendo as alianças necessárias, porque, assim, é o que eu falo, é alguém que tem um fazer, que tem uma prática que é essencial, de novo, aos trabalhos essenciais, que é a prática de imaginar. Me veio a imagem de quando eu vou assistir espetáculo de criança, principalmente contação de história, o poder que o contador de história tem sobre aquelas crianças. E provavelmente é esse prazer da imaginação que ele promove ali naquele momento. Porque ele começa com aquilo, uma vez, um não sei o quê, e aí ele pega aquela pedrinha que se tornou a princesa, que virou não sei o quê, que já virou lago, que é tudo imaginação. E num momento em que a gente viveu tanta crueldade agora, talvez seja uma forma de oferta a gente ainda acreditar nessa afetividade aí, assim, nessa forma de... Vou usar essa palavra mesmo, de amor. Sim, porque a gente está falando tanto do artista, o artista, mas quem é o artista sem o público? Não né? existe. A arte é uma forma de comunicar, é uma linguagem, é uma expressão, é um jeito que a gente tem de se aproximar, de estar junto. É uma forma de partilha sensível, né? E, de novo, essa partilha ela não garante que vai ser todo mundo concordando, todo mundo entendendo, todo mundo imaginando, né? Mas existem alguns momentos muito fortes de conexão, e isso estão colocados também pelo corpo, né? Não necessariamente pela palavra, e que você trouxe a imagem da criança, que eu acho que é fundamental, né? Que é um tipo de relação que eu acho que está muito difícil da gente entrar assim agora nas coisas sem esse medo de se relacionar, né? Que é um tipo de abertura que a criança tem para a presença do que está acontecendo, que a gente está um pouco, eu sinto, machucado, né? De falar, nossa, será que eu vou entrar? Será que vai estar seguro? Se alguém tosse no teatro, será que não está muito perto? Será que ele fez o teste? Sabe, são coisas que a gente vai estar pensando que é o novo status de estar junto. E que para essa política é fantástico, porque é incrível, é uma genialidade, porque o outro que poderia ser uma fortaleza para mim, ele se tornou um grande susto, um grande medo. Eu tenho medo de, em vez de eu me aproximar e me acolher com você e estar junto com você, você é um medo para mim, né? Tipo, quem será que ela... Porque é o medo, o invisível, ele é uma potência muito grande de medo, né? De promover isso.
essa pandemia, ela veio, como você falou, caiu como uma luva para o capitalismo da tecnovigilância, né? Assim, todos os nossos dados estão expostos online, a gente está o tempo inteiro aqui, né? A gente está dando os nossos dados e sendo vigiados, inclusive nas nossas produções artísticas, né? Inclusive não podendo usar música porque cai a live, você não pode usar, não pode mostrar o peito que cai a live. Então são as formas de vigilância e de separação estão muito mais fortes e muito mais potentes, potencializadas. Então, retomando essa questão de que a gente não pode mais entrar num espaço que tem outras pessoas sem sentir medo do outro, né? E que essa arte viva, ela acontece a partir dessa presença, dessa partilha de tempo e espaço, né? Desse ritual, eu fico pensando em como a gente vai reaprender a estar junto sem medo, né? Ou como a gente vai entender que a máscara é necessária, que a distância é necessária, até quando os testes são necessários, né? Até quando a gente vai proteger também, não só a nós mesmos, mas também o outro. E para chegar nesse lugar do amor mesmo que você está falando, que é poder fazer arte, né? E poder entregar esse amor todo para o outro, estar com o outro, né? Viver esse grande rito que é um espetáculo, essa troca de fluidos, né? E aí a gente pensa que na epidemia do HIV, por exemplo, né, que aconteceu nos anos 70, 80, 90, né, onde a conscientização de que estar junto com o outro, com uma proteção, foi um processo de educação também que a gente viveu, para continuar amando e podendo amar livremente, mas protegendo uns aos outros de um vírus que até hoje a gente não sabe a cura, né? Então, a gente... É bom usar camisinha? Não, mas a gente usa camisinha. Hoje já não é uma coisa que a gente questiona, né? Obviamente que a gente tem ainda algum resquício, né, de contaminação do vírus HIV circulando por falta de informação. A gente tem, de novo, esse governo diminuiu, cortou coisas, mas a gente teve uma campanha no Brasil, principalmente, né, muito bem sucedida em relação ao HIV, e uma campanha, e eu falo isso com proximidade, porque a minha orientadora de mestrado e doutorado trabalhava com risco, com a ideia de risco, né? De novo, a ideia de imaginar o desejo do risco, e ela trabalhou na campanha do Ministério da Saúde do HIV em 1990, né, nos anos 2000. Então, falando com essa proximidade, de entender que o desejo, ele está ali, né? Como que você trabalha com a informação para que a gente não se machuque, né? Pra gente e pensando nisso, é um desejo que é facilmente tolhido, é facilmente punido, né? Porque é bom para um governo fascista eliminar o desejo, porque o desejo promove movimento. Então, se você tem uma coisa invisível que eu digo para você como o HIV ou como a Covid agora, olha, não transe porque você vai se ferrar, é fácil você reprimir esse desejo e falar, não faça. Sim, mas é que a gente eu dei esse exemplo, mas são tempos diferentes. A gente tem que ter cuidado. A gente ainda não sabe. Eu estou falando disso em relação à epidemia do HIV, a gente fez esse caminho, porque também a gente corre o risco de entrar, então, assim, não, então eu preciso satisfazer o meu desejo de estar com o outro, mas aí eu continuo contaminando e continuo... Claro. Então, assim, essa é uma questão de cuidado, de conscientização do cuidado, também, de novo, de uma ideia de comum, porque é o ar que a gente troca, então é muito mais profundo, porque antes era uma escolha um pouco mais íntima, né? Eu precisava tirar a minha roupa, eu precisava, enfim, antes eu estou falando em comparação ao HIV. Por isso que eu acho que o Covid ele é ainda mais terrível nesse sentido, porque ele não vem de uma escolha nesse sentido, ele é um ambiente, assim, né? Então isso é mais fácil de você promover ódio e terror ainda, entendeu? Nesse sentido. Por isso que eu acho muito propício a um governo que quer viver a base, porque todo um governo que é eleito, um governo fascista eleito,
Ele é eleito a partir do medo. Ele diz para o outro, vote em mim, porque esse outro é um terror e ele pode acabar com a sua vida. É o que promoveu todas as guerras no mundo. Todas as guerras foram promovidas a partir desse terror. Ó, cuidado, se você não acabar com aquele lá, ele pode vir aqui e acabar com a sua plantação. Ele foi feito pelo terror, pelo fantasma do terror. A maior parte das vezes as guerras foram promovidas assim. Sim. E agora essa eleição também foi promovida assim, a partir de um terror. E a gente pode pensar também na alegria, né? Para trazer o Spinoza, né? E a própria Isabel Stengers, que fala no tempo das catástrofes, que a alegria é um lugar de proposição muito potente. E um outro papel fundamental do artista é o trabalho com o encantamento, né? A gente falou da alegria, a gente falou dessa imaginação, dessa saúde imaginativa, mas também o encantamento como política de vida, né? Como nos diz o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino. A gente pensar, né, que o contrário da morte não é a vida, mas o desencanto. E com a arte a gente pode seguir encantando ou encantados, né, em relação também a tempos sombrios, né, a dificuldades, a situações onde a gente está entristecido. Eu acho que tem aí um papel muito potente. E também essa criação de uma espécie de refúgio, né? Também tem um autor africano que eu gosto muito, que chama Deretem Taombona, que fala sobre essa criação de um refúgio, né? Mesmo que temporário, mesmo que se desfaça, que a arte tem essa potência também de criar refúgios, de fazer denúncias, né? De dizer um grande não aos acontecimentos de destruição da terra, da extinção dos seres humanos e das espécies vivas, mas também de celebração, né? De um grande sim para a vida, para a vitalidade. Então, pensar nos artistas como esses trabalhadores do encantamento, da política da vida encantada, da vida alegre, da vida que é vida. Sim. Bom, Marina, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Foi um prazer para mim começar de como a gente começou e também terminar com essa coisa da alegria. Tem uma confluência grande entre a maneira como a gente está pensando, eu acho, assim. Então, para mim foi um prazer conversar com você e eu espero que as pessoas que assistam esse vídeo também respirem junto com a gente, assim. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom e muito alegre poder pensar e falar sobre tudo isso. Obrigada a você pela chance de estar aqui. Eu que agradeço. A gente já se encontra.